E aí, tudo bom? Como que vai sua vida? A minha vida tá ótima e eu tô aqui para tentar ajudar você a ter uma vida ótima também. Nesse vídeo eu vou explicar pra você por que que elas amam os caras maus e vão sempre odiar os caras bonzinhos, os caras fracos, os caras que simplesmente elas vão pisar. Só isso que você tem que entender. E nesse vídeo eu vou te explicar de uma maneira muito simples por que que isso acontece. Então, cara, simplesmente pra gente começar a explicar isso, a gente tem que voltar na época das cavernas. Na época das cavernas, né, na selva bruta, simplesmente tudo era muito cruel. Cara, tudo era muito cruel. Então, simplesmente, como que funcionavam as coisas? Era ferro e fogo, tá ligado? Então, o forte sobrevivia e o fraco morria, ponto. É assim que funcionava. E como que acontecia? As mulheres, elas sempre foram fracas fisicamente. Sempre foram fracas fisicamente. E os homens sempre foram fortes, ou eram para ser fortes, né, até hoje, fisicamente. Então, o que que acontecia? A mulher, ela simplesmente teve a evolução forçou ela a fazer o quê? Cara, eu não consigo me proteger sozinho, certo? Então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar alguém que vai me proteger. Só que o que que eu tenho que dar em troca? Eu tenho que dar em troca o meu corpo, né? Tipo assim, o homem em si, ele busca o corpo da mulher e a mulher busca proteção. Então o que que aconteceu? A mulher, ela viu que ela precisava de alguém para proteger ela, né? E em troca ela tinha que dar alguma coisa para esse cara ficar atrás dela. O que que protegia elas, cara? O cara forte, o cara mau, o cara brutal. Cara, imagina um cara de 100 mil anos atrás, um homem das cavernas. O cara era brutal, meu parceiro. O cara era um maluco bruto, forte. Era um maluco, muitas vezes, sabe? Selvagem, literalmente, no quesito da palavra selvagem. E o que que acontecia? A mulher... E o que que aconteceu, na verdade? A mulher, ela evoluiu nesse sentido. Então ficou gravado na genética delas gostar desse cara mau, esse cara selvagem, esse cara bruto, porque elas sempre precisaram desse cara para sobreviver. Diferentemente do bonzinho. O bonzinho nunca foi útil para elas. E guarda essa palavra, utilidade. Nunca foi útil, foi inútil. Porque o bonzinho era o cara que simplesmente ia ser passado para trás. O cara ia ser deixado para morrer de fome. O cara ia ser o cara que ia simplesmente ser o cara bonzinho. E ia morrer, tá ligado? O cara ia ficar. O cara ia ser inútil. O cara ia ser um cara, sabe? Aquele cara panguá, aquele cara fraquinho. Diferentemente do cara bruto, do cara forte. Entendeu? Daquele cara que simplesmente, sabe? Aquele cara homem das cavernas mesmo. E o que que simplesmente fez elas. Por que que elas gostam desse cara bonzinho? Por que que elas gostam desse cara forte? Porque esse cara forte pode proteger elas, né? Esse cara forte pode proteger elas. Esse cara mau, ele pode proteger elas. Cara, esse cara mau, ele pode proporcionar emoção pra ela. Diversão, entendeu? Porque como ele é mau... Tá, calma aí. Ficou gravado no DNA delas, cara, que esse cara selvagem, esse cara que pode proporcionar proteção pra ela, esse cara que, sabe, pode proporcionar diversão pra elas, simplesmente tem uma testosterona mais alta. Então ficou gravado no DNA delas que esse cara é um pouco mais mal por natureza, tá ligado? Esse cara é um pouco mais mal. Por quê? Quando você é mal, quando você é perverso, você não é o cara que é fraco, você não é o cara betinha, entendeu? Então você não é passado pra trás. Você é o cara que, você entendeu? Sempre tá à frente, sempre pode proteger. E as mulheres, elas não ligam pra moral. Elas não estão nem aí pra moral. Elas não ligam, elas estão foda-se, tá ligado? E esse quesito de maldade é tão verdade que as mulheres gostam desse cara mais mal, mais selvagem, e não ligam pra moral, que aí é que tá a resposta por que que elas gostam de Zé Droguinha. Por que que elas gostam do cara que simplesmente não vale porra nenhuma. Não é porque elas gostam do cara que fuma droga, tá ligado? E tem tatuagem pra caralho. Não. É porque esse cara Zé Droguinha, ele entendeu a natureza feminina. Ele entendeu que mulher não tá nem aí pra, sei lá, romance, tá ligado? Esses bagulho besta, tá ligado? Que inventaram no século passado. Ele tá pouco se fudendo, ela tá pouco se fudendo, tá ligado?
Ela literalmente, as mulheres elas só precisam de algumas coisas que o homem tem. Pra te proporcionar, um cara que pode proporcionar diversão pra ela, proteção pra ela e diversão, proteção, tá ligado? E que pode proteger a prole dela também, entendeu? Então um cara que simplesmente pode prover proteção pra ela, um cara que pode prover diversão pra ela e pra prole dela, pro filho dela, pro possível filho dela, elas vão amar esse cara. E voltando um pouco nesse quesito de maldade, muitas vezes aqui no vídeo não ficou muito claro por que elas gostam do cara mal em si, por que a maldade ela é tão atraente, por que o Zé Droguinha, tá ligado, é tão atraente na visão delas. Cara, algumas coisas vêm acompanhando o comportamento humano. O cara fraco, por exemplo, o cara bonzinho em si, ele às vezes é um cara muito prestativo. Tem algumas coisas que vão acompanhando, vão assimilando o comportamento. Por exemplo, um cara que ele é muito prestativo, que ele coloca as pessoas na frente dele, né? Antes dele vem as pessoas. Um cara que ele é muito bonzinho, geralmente é um cara muito fraco. Entendeu? Você não vai ver nenhum chefe de empresa colocando as pessoas na frente dele. Você entendeu? E isso, tá ligado? Na selva era quase. Não podia acontecer, tá ligado? Porque pensa comigo, na selva, cara, como eu falei no começo do vídeo, era muito cruel, entendeu? Então só sobrevivia quem era um pouco mal mesmo, tá ligado? Só sobrevivia quem era um pouco mal. Porque se você fosse bonzinho, você morria, cara. Não tinha como você ser minimamente bom. Você tinha que ser mal, tá ligado? Porque se você fosse bom, você morria. Por exemplo, você tava lá na selva com algum amigo seu. Cara, o maluco caça junto com você, desde a sua infância vocês estão juntos, pá, entendeu? Legal, da hora legal. E aí acontece que um dia vocês estão caçando lá na selva e ele se machuca. Ele acaba machucando o pé dele e ele não consegue andar. Ele, pisa lá numa pedra, quebra o pé e ele se machuca. Você tem duas opções. Ou você pega e fica pra ajudar ele, ou você sai. Entendeu? No caso de, tipo assim, um predador vem caçar vocês, você tem duas opções. Ou você fica pra ajudar ele e morre junto com ele, ou você foge. Entendeu? E pode parecer até um pouco mal, mas só que é assim que funciona. Não é legal de falar isso, porque realmente, tá ligado? Se você for ver no quesito, assim, literal da palavra, no quesito literal do exemplo, é uma filha da putagem, tá ligado? É muito desgramado isso, tá ligado? Só que essa é a verdade. As mulheres gostam do cara Zé Droguinha porque esse cara é o cara que pode proporcionar proteção pra ela, porque esse cara muito provavelmente anda armado. Que pode proporcionar diversão pra ela, porque esse cara é o cara que tá sempre se divertindo. E elas querem isso, cara. As mulheres, elas não ligam pra moral. É uma mentira que você ouviu sempre, tá ligado? De que a mulher liga pro cara que ele é certinho. Mano, olha aí pro mundo afora. Olha aí, cara. Você não precisa acreditar em mim. Quem que as mulheres pagam pau? Quem que as mulheres postam um vídeo chorando na internet e falam, caraca, o maluco me deu um fora. E aí você vai ver um maluco na vida real, o cara é um Zé Droguinha de merda, tá ligado? É um cara filha da mãe pra caralho. Mano, como que a mina tá sofrendo por um cara desse? Olha o mundo aí fora, tá ligado? Você simplesmente vai ver que os caras maus, os caras que sobreviveriam na selva, nesse quesito, sabe? Ah, então o que é ser mal? O cara que sobreviveria na selva. Você sobreviveria na selva? Tanto no quesito de ser bom, tá ligado? Pra poder sobreviver, pra prover proteção pra si mesmo e para as pessoas que estão ao seu redor, quanto no quesito de ser mal. Se um dia você precisar ser mal, por que elas gostam de Zé Droguinha e do policial Bop, do militar? Por causa disso. Por causa que esses caras são os caras que podem proporcionar proteção pra ela, cara. Exato. E como eu falei no começo do vídeo, o que elas querem num cara? Por que elas gostam de um homem? Por causa disso. Porque o cara vai prover literalmente proteção pra ela. Coisa que no passado ela não era capaz de prover sozinha, de se prover, de se proteger sozinha. Muito menos uma criança.
E isso, tá ligado? Fica muito mais, aumenta muito mais quando é no quesito da gravidez. Porque imagina, cara, hoje uma mulher quando ela tá trabalhando ali, ela descobre que ela tá grávida, o que que acontece? Ela pede ali, tá ligado? Entra com os direitos dela e fica afastada no trabalho. Antigamente não, cara. Antigamente quando a mulher ficava grávida, ela simplesmente ficava inútil. Ela não conseguia subir numa árvore. Se algum predador viesse pra caçar ela, ela morria. Ela e o filho dela. Então ela precisava de alguém pra proteger ela. Ela precisa de alguém pra proteger ela. Isso ficou gravado no DNA delas, entendeu? E é simples quando você começa a entender isso, que as mulheres precisam desse cara forte, desse cara que pode prover proteção. Fica muito mais simples, porque você começa a agir como esse cara. Você começa a ser esse cara. Você começa, pô, caraca, é só isso, é. E por isso que muitos homens hoje não pegam nenhuma mina, cara. Não se divertem, não saem. Porque eles não agem como um homem tem que agir. Entendeu? E eles nunca, 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 nunca vão ter mulheres a favor deles. Nunca. As mulheres vão correr deles. Entendeu? Porque eles não estão agindo conforme a biologia deles é feita para agir. É simples de entender isso. É simples. Então, assim, seja o cara que sobrevive na selva, seja o cara mau, seja o cara perverso, tá ligado? Seja o cara que é um pouco egoísta, entendeu? E eu não falo no quesito de ser mal, tipo assim, de ser filha da puta, tá ligado? Só que se coloca em primeiro lugar, sabe? Você tem que começar a imaginar a sua vida como se fosse uma selva. Você tem que sobreviver em primeiro lugar. Você tem que sobreviver para passar os seus genes adiante. Na selva, cara, era desse jeito. Não tinha religião, não tinha moral. Era o forte sobrevivia. O fraco morria. Acabou. Era assim que funcionava. E isso tá gravado na mente do ser humano até hoje. Por isso que, como eu falei, esse cara que ele é forte, esse cara que muitas vezes ele é um pouco mal, mas que se diverte, que pode prover proteção, ele sempre tá rodeado de mulheres. Ele sempre tá rodeado de amigos. As pessoas gostam dele, gostam, querem estar perto dele. Por que que acontece isso? Por causa que esse cara é o que sobreviveria na selva. E o bonzinho, o cara que tá sempre querendo fazer o bem para as pessoas, não sobreviveria na selva. Entendeu? As pessoas iam usar ele. As pessoas iam pegar e falar assim, cara, vou pegar aqui, vou usar esse cara e é isso. O que que esse cara pode ser de bom? Ah, vai ali, faz um bagulho pra mim ali e é isso, acabou. Esse cara mal não. Esse cara mal, eles veem utilidade. Pô, esse cara ele é foda. Eu preciso ter ele perto de mim pra me proteger, sabe? Pra prover proteção pra mim, diversão. Então, cara, esse vídeo foi mais um bate-papo, né? Sobre por que que as mulheres e as pessoas em si, todas as pessoas gostam desse cara mal, gostam desse cara um pouco mais filha da mãe, né? E é isso, né? Se inscreve aí no canal, deixa um like. Esse foi o primeiro vídeo aqui do canal, foi mais um bate-papo assim mesmo. E é isso. Se inscreve no canal aí, deixa o like, comenta o que você achou do vídeo. Se tiver alguma dúvida aí e quiser perguntar, pergunta aí nos comentários. É isso, falou.